Hoje vamos conversar aqui no programa com o Dr. Matheus Tomás sobre algumas profissões que impactam na saúde da coluna vertebral. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Matheus, as pessoas costumam reclamar de dor na coluna, não é incomum acontecerem alguns problemas. Tem um percentual, algum dado, que X% da população, por exemplo, especialmente a brasileira, tem algum tipo de acometimento da coluna vertebral? Com certeza, aliás, existem dados mundiais. A Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 80% da população vai ter dor de coluna em algum momento de suas vidas, tá? No Brasil não é diferente, a gente segue a estatística mundial. Agora, nós vamos falar aqui sobre as profissões, né, que acabam sobrecarregando a coluna e causando algum tipo de problema. As profissões, claro, podem contribuir, mas existem outros fatores. Quais são as principais causas para chegar nesses 80% da população com alguma queixa, algum problema? É ótimo tocar nesse assunto porque existe um fato curioso onde nas hérnias de disco, por exemplo, a carga genética ela pode ser um fator decisivo no aparecimento desse problema. Em alguns estudos mostram que até 70% da causa dessa hérnia de disco é genética e somente 30% seriam causas adquiridas, como a sobrecarga, o sobrepeso, a má postura, a profissão e tudo mais. Então, a gente tem que unir dados ali daquele paciente para saber se é só a carga genética que está contribuindo mais ou se são as cargas da vida em geral que estão sendo mais preponderantes. Agora, quando nós falamos de genética, é importante a gente dizer aqui também que não significa dizer que se a pessoa tem uma predisposição, ela vai ter a doença, né? Se ela cuida, ela vai evitar ou pelo menos retardar isso. Agora, quando a pessoa não tem os cuidados necessários, aí é um fator acelerador. Certamente, se a pessoa já tem uma carga genética que contribui e ela não se cuida do ponto de vista de profissão, de postura, do dia a dia, ela vai acelerar esse processo e fatalmente terá algum problema ali na coluna. O que é cuidar da coluna, Matheus? Eu imagino que controlar o peso, fazer atividade física, quais são os cuidados básicos que nós podemos ter no dia a dia? Hoje em dia, a gente fala num tripé, onde o que seria mais importante para a saúde da coluna é, número um, cuidados com a postura. Número dois, ergonomia no posto de trabalho, naquilo que você faz todos os dias. E em terceiro, atividade física. Então, essa tríade ela é imprescindível para que você tenha sucesso em retardar o aparecimento de doenças na coluna. E quando eu falo isso porque todo mundo vai acabar tendo algum tipo de problema na coluna por conta do desenvolvimento do desgaste da idade. E se a gente quiser retardar o desenvolvimento desse tipo de doença, essa tríade que eu te falei é o que mais vai fazer a diferença. Agora, falando das profissões em si, que é a nossa pauta, quais são as profissões, assim, as vilãs para a coluna vertebral? A gente tem diversos segmentos aí que podem ter mais problemas de coluna. A gente sabe que aquelas pessoas que têm sobrecarga de peso direto são as que mais sofrem. Então, trabalhadores da construção civil, trabalhadores do ramo de logística que trabalham carregando caixas, trabalhadores de supermercados que também trabalham fazendo reposição ali dos produtos. Essas pessoas, elas correm um risco bem aumentado por ter uma sobrecarga de peso diária. Todo dia a pessoa tem sobrecarga, o que seria um fator muito importante. Um outro grupo, que seriam os motoristas de aplicativo ou de ônibus, ou os motoristas particulares, eles também correm um risco aumentado por passarem várias horas ali do seu dia dirigindo, e isso também promove uma sobrecarga ali dos discos e articulações. A dica para esses casos é justamente fazer paradas frequentes a cada 45 minutos a uma hora, tá? Outro grupo de trabalhadores bastante acometidos são os trabalhadores de escritório, que ficam diversas horas sentados no computador e que muitas vezes não têm uma ergonomia adequada. Quando eu falo ergonomia, eu estou falando na altura do computador, em uma mesa adequada, em uma cadeira que tenha encosto de lombar, encosto dos braços,
tudo isso vai fazer uma baita diferença para o tratamento ali e para evitar as lesões na coluna. Seguindo, a gente poderia falar dos trabalhadores da área de saúde. Isso porque os trabalhadores desse tipo de área promovem banhos nos pacientes, transportes, exames, tudo isso também promove uma grande sobrecarga e são pacientes que têm um risco maior de desenvolver esses problemas na coluna. Então, eu citei esses 4 grupos e se a pessoa não tiver em nenhum desses grupos, tudo bem, ela precisa fazer um check-up mesmo assim. E, aliás, precisa fazer um check-up, inclusive, familiar, porque, como eu te falei, a genética pode influenciar bastante no desenvolvimento de doenças da coluna, e se ela tiver pai, mãe, irmãos, tios que têm problemas de coluna, o melhor é que ela se cuide cada vez mais cedo para evitar esses problemas. Agora, pensando numa regra geral, cuidados básicos, esses grupos, por exemplo, tem pessoas que não têm alternativa de mudar de profissão. Como que a pessoa pode fazer no dia a dia para acometer menos ali a sua coluna no trabalho? Atividade física, quais são as dicas? Uma rotina para a pessoa realmente se proteger um pouco. Nesse caso, a gente volta àquela nossa tríade de tratamento e de prevenção de doenças da coluna, que é cuidados com a postura, cuidados com a ergonomia e atividade física. Se a pessoa seguir essas 3 recomendações, eu garanto que ela vai ter uma grande melhora na sua qualidade de vida e vai retardar o aparecimento dessas doenças na coluna. Agora falando do surgimento aí das doenças, quais são os sinais, Matheus? Está na hora de procurar um médico. A pessoa sentiu ali algo diferente, não deve esperar muito tempo, né? Qual o sinal vermelho? Imagine que todo mundo tem dor na coluna. Eu tenho dor na coluna também, você, eu tenho certeza que também tem, e todas as pessoas têm ali um dia ou outro. Isso pode não ser um sinal de alarme. Agora, se essa dor passar de 3 semanas, ou se for uma dor que a gente chama de alto grau, ou seja, grau de 7 em 10, naquela escala visual que a gente chama analógica, se a pessoa tiver algum problema neurológico associado, ou seja, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, formigamentos, alterações para urinar, tudo isso são red flags, são sinais de bandeira vermelha onde você precisa procurar um médico para buscar um diagnóstico e um tratamento. E o médico vai instituir ali um tratamento medicamentoso, com fisioterapia, atividade física, que vai melhorar muito a qualidade de vida dessa pessoa e até evitar a progressão para uma cirurgia, certo? Certamente, a gente nunca vai pensar em cirurgia no primeiro momento, a não ser se o caso for muito grave. A gente sempre vai tentar instituir um tratamento conservador. Esse tratamento ele vai exigir bastante do paciente em seguir todas essas recomendações que eu te falei, de postura, de ergonomia no trabalho, de realizar uma atividade física regular, de ter mudanças na alimentação, de ter cuidado com sobrepeso e obesidade. Tudo isso vai importar bastante na hora do nosso tratamento. E, aliás, eu diria que 90% dos casos vão melhorar só realizando essas alterações. Uma pequena porcentagem, ali de 5 a 10%, é que realmente vai precisar de alguma cirurgia, né? Que são os casos mais graves. Agora, nós estamos chegando em todo o Brasil através desse vídeo, Portugal, eh, todos os países de língua portuguesa. A pessoa que está num local que ela tem uma dificuldade de ter um contato com especialista, você consegue ajudar essa pessoa online? Pode solicitar exames? Dá para avaliar a distância? Não tenha dúvida, hoje em dia a gente tem a telemedicina bem regulamentada no Brasil e a gente consegue atender, solicitar exames, fazer avaliações, tudo via online. Claro que a gente não consegue estar lá tocando no paciente, fazendo um exame físico mais apurado, mas com essas informações a gente já consegue ajudar bastante aquela pessoa que está ali do outro lado da telinha. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para conversar conosco. Muito obrigado, estarei sempre que vocês me convidarem. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá você pode conversar conosco, comigo, com a minha equipe nas redes sociais, especialmente no nosso perfil lá no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.